Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro sábado pedagógico de História. E na nossa breve aula de hoje, eu vou abordar com vocês o tema dos pensadores do Iluminismo e a questão da propriedade privada. Nós vamos entender aqui, observar, na verdade, a visão de dois intelectuais do Iluminismo, o Rousseau e o Locke, né? O John Locke e o Rousseau. E é interessante, é importante, né, o contato com esses textos e observar também o seguinte, que o movimento do iluminismo ele é múltiplo, né? Então existem múltiplos pensamentos dentro do próprio iluminismo. Isso vai ficar muito evidente conforme a gente for andando aí por esses textos. É muito importante, é imprescindível que vocês prestem atenção na leitura e na interpretação que eu vou fazer desses textos, porque será isso que será cobrado na breve atividade que teremos hoje, via Google Formulários. Então, sem mais delongas, vamos ao tema e à aula de hoje. Então, inicialmente, é importante definir quem são esses dois autores, né? O primeiro deles é o Jean-Jacques Rousseau, um dos principais autores do iluminismo e é francês, né? E o segundo autor é o John Locke, outro importante autor do iluminismo, só que do iluminismo britânico. Ele é escocês e os dois escreveram no mesmo contexto do iluminismo. Então, antes de mais nada, é preciso definir o que é propriedade privada. Propriedade privada é o nome dado à qualidade específica de um bem, a de ser a posse de uma pessoa. Então, nesse sentido, toda a propriedade privada pode ser, por exemplo, a roupa que você veste, a casa em que você mora, que pode ser tanto da sua família, né, pode ser propriedade privada da sua família, mas mesmo que seja alugada, ela também tem um proprietário, não é? E outra propriedade privada do seu cotidiano é, com certeza, o seu telefone, né? O seu telefone é seu, provavelmente, se você tem um telefone só para você, ele é seu e ele é uma propriedade sua, né? Que apenas você tem direito de usufruir. Então, essa é a definição de propriedade privada que nós temos. E aí, vamos entender qual é a opinião desses dois intelectuais sobre a propriedade privada. Então, aqui nós temos o Rousseau. Inicialmente, nós temos o Rousseau. O Rousseau vai dizer... O que é que o Rousseau vai dizer sobre propriedade privada? Ele vai dizer que o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu, e encontrou pessoas para acreditá-lo. Então, o que é que esse primeiro parágrafo diz sobre o pensamento do Rousseau? Ele vai se referir à propriedade privada como uma situação histórica, né? Então, existe um momento da história específica que a primeira pessoa cercou uma porção de terra e disse que era dela. Então, aí é que se inicia o que nós chamamos de propriedade privada, a ideia de posse. E aí ele vai dizer: quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas, tivesse gritado a seus semelhantes: defendei-vos de ouvir este impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Essas outras duas partes do discurso do Rousseau, elas deixam muito claro o pensamento que ele tem a respeito da propriedade privada. O Rousseau, então, é contra a propriedade privada. Por quê? Ele vai dizer que a propriedade privada, então, ela é uma fonte dos males da sociedade, ou seja, guerra, fome, miséria, né? E tudo isso é acarretado pela propriedade privada. Então, por isso que o Rousseau se coloca contra a propriedade privada, certo? E aí ele vai dizer, então, ele vai defender, na verdade, um uso comum da terra. Então, isso é um pensamento muito importante. E já o John Locke, o que é que o John Locke vai falar sobre a propriedade privada? O John Locke ele vai falar que vê-se claramente que os homens concordam com a posse desigual e desproporcional da terra,
tendo encontrado por um consentimento silencioso e voluntário um modo pelo qual alguém pode possuir e usar, recebendo em troca o excedente em ouro e prata, que pode ser guardado sem prejuízo de qualquer um que seja. Então, nessa breve frase do John Locke, o que é que se observa? Que a propriedade privada para o John Locke é algo positivo. Ele enxerga a propriedade privada como algo natural, que o ser humano, enquanto espécie, criou ao longo do seu desenvolvimento. Então, no pensamento do John Locke, a propriedade privada, ela funciona porque ela é um acordo entre as pessoas. As pessoas concordaram ao longo da história que é bacana que pessoas tenham mais propriedades que outras, que pessoas usufruam das suas propriedades mais do que as outras, né? Então, essa questão é dita como um acordo silencioso e voluntário. Então, esses dois pensadores, como a gente pode observar aqui, têm pensamentos totalmente diferentes no que diz respeito à propriedade privada. O Rousseau vai defender, o Rousseau vai criticar a propriedade privada como uma fonte de todo o mal que afeta a humanidade. E o John Locke vai defender a propriedade privada e vai dizer que ela é, na verdade, um bem. Ela é algo que foi conquistado ao longo do desenvolvimento humano. Então, é isso que eu queria que vocês observassem, né? É isso que vai estar na atividade que vocês receberam hoje. E eu quero que vocês, na atividade, justamente estabeleçam essa diferença aqui que eu fiz, né, entre a perspectiva, a visão do Rousseau e a visão do John Locke, ok? Então, até o nosso próximo sábado pedagógico. Espero que todos fiquem bem e que possam também participar das aulas durante a semana. Até a próxima. Tchauzinho.